A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Quando leio o que nela está escrito, abro bem os meus ouvidos para Deus falar comigo. Oi! Você tá aí? Que bom! Hoje nós vamos ter uma história tão especial. É sobre a palavra de Deus. Você sabe o que é a palavra de Deus? Isso mesmo, a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. E olha só, uma vez eu ouvi assim, uma pessoa dizendo: você já chegou no restaurante e conseguiu se alimentar só olhando o cardápio? Não é possível, não é mesmo? Então, para a gente poder se alimentar espiritualmente, a gente também não pode ficar só olhando a Bíblia. É preciso que a gente leia. Não adianta a Bíblia ficar lá parada, não. E sabe o que é que acontece? Eu vou contar um segredo para vocês. Que não precisa ser segredo, mas eu vou contar para vocês. Há muito tempo atrás mesmo, Deus escolheu um homem. Será que vocês conhecem a história desse homem? Eu vou dar umas dicas, tá? Para que vocês possam pensar e me dizer quem é. Esse homem foi escolhido por Deus para retirar o povo da escravidão do Egito. Deu para lembrar quem é? Ele também, outra dica, ele também obedeceu a Deus, e quando ele colocou o seu cajado diante do Mar Vermelho, ele abriu, o poder de Deus abriu o Mar Vermelho e o povo passou a terra a pé enxuto. Já sabe quem é? Isso mesmo, é Moisés. Então, Deus escolheu Moisés para subir num monte bem alto. E era bem alto mesmo. E deu a Moisés a sua palavra. Ele fez os primeiros escritos. Só que naquela época não tinha papel, não tinha computador, não tinha nada que ele pudesse escrever assim do que a gente tem hoje. Então, Deus, ele pegou duas pedras e com o seu próprio dedo, veja que maravilhoso, com o seu próprio dedo, escreveu nessas pedras. E ele escreveu nessas pedras o que a gente sabe como a lei. Então, tudo que Deus escreveu aqui era para orientar o povo que tinha acabado de sair do Egito, porque eles não estavam seguindo muito bem o que Moisés estava dizendo, porque Deus falava para Moisés e Moisés falava para o povo, mas parece que o povo esquecia. Então, Deus decidiu escrever os 10 mandamentos. Vê que maravilhoso? Deus deu essa palavra para o povo dele. Mas aí, com o passar do tempo, outras pessoas foram sendo escolhidas por Deus para escrever a sua palavra. E eles começaram a usar um tipo de papel que eles criavam lá. Eles pegavam o couro das suas cabras e eles começavam a fazer algo assim, que se chama papiro. E muitos homens foram escolhidos por Deus para fazer isso, certo? Aí, eles sempre que iam escrever, eles abriam o papiro, fechavam o papiro, abriam o papiro, fechavam o papiro. Quando eles queriam ler a palavra de Deus, eles tinham uma estante cheia de papiros lá, e eles tinham que tirar um a um e ver o que estava escrito. Ah, não é esse pedaço que eu quero não, pegava outro e não é esse pedaço não. O tempo foi passando, né? Hoje em dia a gente já tem papel e olha que maravilha, a gente agora tem a Bíblia, a palavra de Deus.
Tudo que Deus falou para aqueles homens foi agora organizado. E essa organização, agora a gente tem aqui, ó, as sequências. E ainda por cima dividido tem o Velho Testamento, o Novo Testamento. E a gente tem 66 livros para ler. Você conhece algum livro da Bíblia? Os Salmos é muito conhecido mesmo. Paulo é um grande escritor da Bíblia. Isso, ele escreveu vários livros para algumas igrejas. Mas aí, olha só. Quando Deus ele deu a sua palavra para a gente, ele deu para que a gente pudesse ler e não deixar esquecida. Mas às vezes algumas pessoas deixam ela esquecida. E isso não agrada muito a Deus, não. Tem gente, ó, que deixa a sua Bíblia lá solta no lugar. Ou então, rasgada, suja. E Deus não fica feliz com isso. Ele quer, ó, que a gente cuide da sua palavra, que a gente cuide da Bíblia, que é a palavra de Deus. E não a que a gente tenha, como eu falei no início, só como um cardápio, que a gente tem lá e a gente sabe o que tem, mas não lê. Deus quer que a gente leia a sua palavra, Ele quer que a gente estude, que a gente medite. Eu vou pegar aqui a minha Bíblia, que eu acho que você também tem aí a sua, e vou abrir no livro de Salmos, para que a gente possa ler um texto que fala aqui da palavra de Deus. Lá em Salmos 119, 97, diz assim, vou ler aqui na minha Bíblia, tá? Quanto amo a tua lei e a minha meditação todo dia. Olha que coisa maravilhosa. Vou ler novamente para vocês. Como amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Salmos 119, 97. Olha só o que essa palavra está falando pra gente. Que nós devemos meditar. Que, tia Rebeca, que palavra é essa? Meditar. É quando a gente lê e fica pensando naquilo que foi falado, que foi lido na palavra de Deus. A gente não deve só pegar assim a Bíblia, abrir, vou ler, peraí que eu vou sortear uma palavra aqui. Não. A gente precisa orar, pedir a Deus orientação, a gente precisa ler sua palavra, pensar, meditar é pensar no que a palavra de Deus está dizendo. Então, a gente tem que ter todos esses cuidados. Hoje em dia, a gente tem vários tipos de Bíblia. Tem Bíblias grandes, toda preta. Tem Bíblias bem pequenas. Essas aqui, às vezes, só tem os Salmos e o Novo Testamento. Tem Bíblia para criança, que só vem com algumas histórias. Tem Bíblias também para crianças maiores, tem Bíblias para adolescente. Hoje em dia, olha que maravilha, temos Bíblias para todos os gostos. Então, não tem desculpa para você não ler a sua. Se você ainda não sabe ler, pede ajuda a um adulto. Faz um momento com ele todo dia. Hoje vamos escolher um livro para ler. Tem outro versículo, que esse é o que a gente vai decorar, tá bom? Assim, tá lá em Salmos também. Olha que fácil. Lá em Salmos, vou dizer o endereço, tá? Salmos 119, 105. Esse vocês vão precisar decorar. Eu vou ler aqui, mas depois a gente vai ver bem direitinho ele escrito, bem destacado. Diz assim, ó. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Isso quer dizer que a palavra de Deus, ela é um guia. Ela que quando a gente está naquele momento de dificuldade, de tristeza, ela ilumina a nossa vida. Quando a gente não sabe que caminho seguir, ela nos orienta. Então,
Que bênção, né? Deus ter dado a sua palavra para que a gente pudesse ler em qualquer lugar. Vocês sabiam que tem lugares por aí que as pessoas não podem andar com a Bíblia na mão? Que elas são proibidas de ler a palavra de Deus? Então, vamos aproveitar o nosso privilégio, não é isso? De poder ler a palavra de Deus, porque é a voz de Deus pra gente hoje, certo? Um beijão e até a próxima aula. Tchau, tchau.